Olá, amigos, tudo bom? Ricardo Dien aqui para o Revisores. Bem, hoje nós vamos falar sobre redação. É um tema muito importante para quem vai fazer qualquer tipo de concurso público, né? Então, no caso, o Enem é um exemplo de concurso público e vestibulares em geral também. Qual é a questão principal? É que a redação ela é um item importantíssimo na formação da nota do candidato. Então, temos que ter uma preocupação especial, né, sobre a redação. Então, para isso, nós temos antes que entender o que é a redação. Nós podemos falar, por exemplo, que a redação é o processo de escrever um texto, ou seja, de estruturar um discurso escrito. Preste atenção no termo estruturar. Para que ela consiga passar a mensagem que deseja, precisa ter elementos suficientes para construir um sentido. Isso inclui colocar em prática as normas gramaticais da língua e usar os conectivos certos para garantir que exista coesão entre as ideias apresentadas. A questão toda é que nós temos que entender que, para eu preparar um texto inteligível, que o meu interlocutor entenda, né, compreenda o que eu desejo passar, eu tenho um método, eu tenho um processo, uma forma, tá? Vamos falar também que é o seguinte, é o processo de redigir, de escrever um texto com ordem e método. É uma atividade presente na sociedade desde a invenção da escrita. Ora, então não é nenhuma novidade para a sociedade a questão da redação. A questão aí é, como é que eu vou fazer uma redação boa, né? Para isso eu tenho que entender quais são os principais tipos utilizados em concurso. Então, nós elencamos aqui 3 tipos de redação, que são os mais cobrados em concursos. Nós temos a dissertação, a descrição e a narração, ou redação descritiva, redação dissertativa e redação narrativa. Então, vamos falar sobre cada uma delas, tá certo? A redação dissertativa. Ela é quando eu apresento um assunto, né? Pode ser um problema, pode ser uma tese, né? Na parte introdutória. Em seguida, eu desenvolvo argumentos em cima desse assunto, né? Prós e contras. Eu pego e desenvolvo a minha linha de raciocínio em relação a isso. E, ao final, eu chego a uma conclusão. Então, perceba que uma dissertação ela tem que ter introdução, que é o início, desenvolvimento, que é o meio, e uma conclusão, que é o fim. Entendeu? Então, sempre tem este preâmbulo, esse ciclo, tá? Início, meio e fim. Introdução, que é a apresentação do texto, do assunto. O desenvolvimento, que são os argumentos, né? E temos a conclusão, que é o fechamento do texto. Em seguida, nós vamos falar agora sobre descrição ou redação descritiva. Nessa aqui, eu descrevo alguma situação, eu descrevo algum personagem, objeto ou cenário. Então, eu trabalho com a ideia de fazer uma descrição, tá, direta ou subjetiva de alguma coisa ou alguém. E aí, qual é a questão aí? Se for direta, eu só me prendo às características físicas, concretas, né? Se é alto, baixo, se é duro, se é macio, se é longo, se é curto, se é úmido ou não, né? E subjetivo, eu já falo como é que aquilo ali me faz eu me sentir. Então, eu já demonstro qual é o tipo de sensação que aquela pessoa, um personagem, aquele cenário ou caminho ou objeto me causa. Entenderam? E, finalmente, vamos falar sobre a narrativa, a redação narrativa ou narração, que nada mais é eu narrar uma história sobre determinado local, objeto ou personagem. Então, eu posso me incluir na história, né, sendo um locutor participativo, ou posso me excluir da história, simplesmente
trabalhando em terceira pessoa e explicando o que acontece. Então, eu vou contar aquela história para que o meu interlocutor entenda tudo o que está acontecendo. Nesses 3 casos, é importante eu trabalhar com algumas ideias que são os conectivos, por exemplo, né? E a ideia de coesão e coerência, que nós veremos logo mais. Certo, gente? Qualquer dúvida, por favor, entre em contato conosco pelo nosso e-mail revisores.am@gmail.com ou mande-nos mesmo por aqui a sua dúvida. Pode ser também por mensagem direta no Instagram, revisores_am, tá certo? Um abraço, até a próxima.